Então, galera, estamos nós aqui para o nosso sexto encontro, o derradeiro. Espero que vocês tenham curtido muito esse voo comigo, né? Essa aventura ao longo desses seis encontros e que tenha sido bastante produtivo, que tenha trazido bastante informação. Da minha parte, eu fiz o melhor que eu pude e espero que eu tenha de alguma forma conseguido encantá-los para que vocês venham a se interessar por cada vez evoluírem mais no sentido de melhorar sua técnica e que é mais importante, seus discursos fotográficos, tá? A ideia é a gente fazer a introdução aos conceitos de edição e finalizações fotográficas, porque agora justamente nós estamos na ponta, na reta final, na ponta final desse processo que a fotografia estabelece, que passa pela produção e sempre deságua no laboratório digital. Na verdade, a fotografia sempre foi manipulada desde o seu surgimento. Quer dizer, não há uma imagem que não seja, ainda que não tenha nada de aparentemente extraordinário, o simples fato de você apontar a câmera para um determinado ponto de seu interesse já é uma manipulação que você está fazendo da realidade. E do ponto de vista de laboratório, sempre nós fizemos muita manipulação química, e hoje então, com o laboratório digital, isso é absolutamente constante. Não existe, acredito eu, pelo menos da minha parte, nenhuma imagem que eu publique, que eu entregue para o cliente, ainda que seja aquele conjunto de imagens para ele simplesmente saber se o trabalho está satisfatório ou não, para começar a fazer a seleção das melhores fotos, que é o que se chama de edição, inclusive. Não existe uma foto que não saia sem ter recebido tratamento. Então é o que a gente vai ver hoje aqui, de maneira rápida, inclusive apresentando um, o que eu considero o melhor aplicativo para a plataforma de smartphone, para fazer esse tipo de finalização dos arquivos, e apresentação enfim, deixar claro qual é a expectativa de entrega final desse trabalho, né? O que é um portfólio e quais são as sugestões que eu dou de personalização e de uso de determinadas plataformas, justamente para que você tenha condição de personalizar o seu trabalho, organizá-lo de maneira adequada, tal qual um profissional faria. Como as telas de smartphone têm pequenas áreas disponíveis para a gente fazer a disposição das imagens, a tendência, pelo menos a minha tendência, continua sendo a de usar alguns aplicativos direcionados para o meio desktop e fazer através das seleções dessas telas, que eu tenho mais área, mais conforto para poder visualizar as imagens, como nessa tela está sendo mostrada, né, com uma cara de apresentação de thumbnails personalizados, como eram os slides do passado, coisas que a gente projetava na forma de material que era compondo partes, né, de material audiovisual, que eram, enfim, fotinhos que você montava em molduras e ia projetando através de projetores, tal qual a gente tem hoje na versão digital. Antigamente eram filmes, né, películas, fotogramas que eram progressivamente, sucessivamente projetados, criando uma sequência, uma lógica que era pensada a respeito disso. Esse slide virou a representação disso que vocês estão vendo aí na tela, como moldura das fotinhos. É como se fossem molduras de slide e eles colocados numa mesa de luz, que não deixa de ser. A gente colocava os slides em mesas de luz, que eram caixas com luz fluorescente ligados dentro dela, uma tampa de acrílico, uma placa de acrílico, que fazia uma luz tal qual a tela do computador, uma luz difusa, boa para você ver, poder
aproveitar a transparência, porque a luz vinha de baixo para cima, em contra-luz, né? Aproveitando o conceito que a gente já viu, e a gente conseguia editar, escolher as melhores fotos, pensar em possíveis cortes no momento de fazer alguma impressão posterior em papel, enfim, era na mesa de luz que se tornou a tela do desktop a nossa interface de edição dessas imagens. Eu continuo preferindo fazer a edição dessa maneira e uso, como eu sou usuário Canon, eu uso esse programa cuja tela está aí sendo mostrada para vocês, que é o Digital Photography, que é um programa que vem disponibilizado pela Canon junto com, enfim, os manuais, etc. e tal, e junto com um programa, um sistema de disparo remoto, que é um sistema bem funcional, mas é específico para equipamentos Canon. Tá? Eu gosto dessa interface porque ela me permite, por exemplo, uma vez dispostas as minhas fotos, eu seleciono naquela tela anterior as fotos que eu quero editar. Já ali posso ampliar, lá em cima dá para ver, ó, tem possibilidades de zoom até 200% do tamanho da imagem. E aí eu posso fazer já uma pré-seleção, tirando todas as fotos que estão fora de foco, que estão claras demais, que estão escuras demais ou eventualmente pretas, já deixar isso tudo fora da pasta, deixando a pasta razoavelmente limpa para fazer a edição, e aí todas as fotos selecionadas aparecem nessa coluna à esquerda, com essa sequenciazinha de thumbnails, onde eu posso, depois de ampliar, depois de fazer as minhas observações, fazer marcações, inclusive com gradações de preferência, para marcações de 1, 2 e 3 em escala, né? Mostrando qual é progressivamente as minhas preferidas, que levam normalmente a marcação 3, né? Significa que são as que eu mais gostei. E aí, uma vez feito isso, elas podem ir. O programa tem interface direta, por exemplo, com o Photoshop, com Lightroom também. Então eu posso exportá-las para esses outros programas e aí fazer manipulações em lote, no caso do Lightroom, ou manipulações mais individuais, no caso do Photoshop. Essa é a minha rotina desktop. Eu continuo, como eu falei, fazendo edições desktop antes de mandar as minhas fotos para o meio digital. Prefiro fazer isso porque eu estou mais acostumado e por conta do tamanho da tela, basicamente. Tá? Mas, progressivamente, a gente tem cada vez mais necessitado permanecer no meio smartphone, até porque a gente anda com o aparelho para cima e para baixo, registra um monte de coisas, como funcionando a câmera do celular como uma câmera auxiliar, para fazer uma série de registros até para estudos de determinadas produções, de perceber quais são as possibilidades, a estratégia que a gente vai desenvolver numa determinada solução de um trabalho que esteja sendo requisitado. Então, muitas vezes a gente precisa, inclusive, fazer um pareamento do conteúdo, do que a gente deixa, por exemplo, nos nossos discos rígidos ou no próprio desktop, à distância, fazer um uso remoto desse material. E alguns aplicativos permitem isso, e a tendência da maior parte dos aplicativos, aqui na tela do meio, oferecidos pelas Play Stores, a gente tem uma infinidade de aplicativos oferecendo edição de fotografia. Na verdade, todos os que eu conheço oferecem, no fundo, presets, que são receitas de bolo, que alguém desenvolveu, pode ser um profissional desenvolvedor do próprio aplicativo, pode ser um desenvolvedor independente, né, que é um cara, um manipulador de imagem, um cara que trabalha, ou às vezes até com esses fotógrafos que vendem muitos presets, o cara está ali manipulando, encontrou uma fórmula interessante que o agradou no tratamento das imagens que fez, salva essa combinação de vários filtros que foram sendo usados
ao longo da manipulação que ele fez numa determinada foto, dá um nome àquilo e guarda para ele ou até oferece ao mercado por uma determinada quantia. Isso é muito comum hoje em dia. Mas, em geral, esses aplicativos que estão sendo oferecidos como aplicativos de edição são, portanto, aplicativos que oferecem essas receitas de bolo para você aplicar diretamente sobre a sua imagem e, enfim, ter pouco trabalho sobre ela. Então, o aplicativo que eu indico a vocês fortemente é o Lightroom, na versão móvel. É um aplicativo, está aqui o símbolo dele no meio dessa tela, na telinha do meio, como se a tela de Play Store, né, e aí, essa da esquerda é a tela de instalação e de abertura do programa, e aqui uma vista da direita dele já com um thumbnailzinho junto da minha tela de aplicativos. Eu deixo mais ou menos os aplicativos de câmera e juntos numa mesma tela. E aí, como o Lightroom, que é um programa espetacular, Adobe, na versão desktop, que foi a que eu conheci primeiro, comecei a trabalhar e me encantei por ela, enfim, é uma versão extraordinária para você editar fotografias em lote. Quem alguma vez na vida já fez algum time-lapse, por exemplo, que a gente pode, para dar aquela sensação de passagem do tempo rápida, deixar a câmera clicando em intervalos de tempo contínuos, né, para depois juntá-las numa mesma peça, normalmente um vídeo, né, que vai ser publicado no YouTube ou em alguma outra plataforma. Quem já fez isso e já teve que editar milhares de fotos ao mesmo tempo, todas elas normalmente com o mesmo tamanho, a mesma situação de luz, ou mesmo tem as situações de luz variadas, que você tenha que editar 500, 600 fotos com a mesma característica, o Lightroom é o programa mais fácil de fazer isso. Ele foi pensado justamente para nos oferecer manipulação em lote de fotografia e jogar para o Photoshop aquelas fotos já manipuladas e selecionadas, escolhidas, porque o Lightroom tem uma janela de abertura semelhante àquela do Digital Photography que eu mostrei para vocês, né, na versão desktop, mas na versão mobile não há espaço para isso. De qualquer maneira, é um aplicativo na versão móvel muito legal, porque tem muitas das funcionalidades do Lightroom da versão desktop. É um aplicativo gratuito. Claro que para você ter todas as funcionalidades que ele oferece, no fundo você vai ter que assinar, criar uma conta Adobe para poder fazer uso da suíte completa. Quem já tem a suíte Adobe assinada já está com esse pacote da versão móvel do Lightroom incluída, a do Photoshop também, mas o Lightroom é efetivamente mais ágil do que o Photoshop, também na versão móvel, e é um programa que ocupa muito pouco espaço porque ele opera com essa ideia de ter o programa matriz lá na nuvem e o armazenamento das fotos igualmente. Aí o programa cria determinadas cópias virtuais, que muitas pessoas chamam de sombras, outros chamam de manchas, que são, na verdade, como que receitas que você criou, indicações que você criou, roteiros, eu acho que é a palavra ideal. Você cria um roteiro de aplicações dentro do aplicativo, e aí ele vai buscar a foto lá na nuvem, aplicar sobre elas e devolver para a nuvem. Quer dizer, dentro do aplicativo você acaba armazenando pouco, a não ser que você queira, evidentemente, fazer transferência para dentro do seu aplicativo, ele inclusive, do seu dispositivo, melhor dizendo, ele inclusive abre essa possibilidade nos menus lá de seleção. Tá? As principais funcionalidades do Lightroom móvel estão listadas sequencialmente nas próximas telas.
ele pode cortar e modificar o tamanho, além de rotacionar as imagens. Então, essa primeira tela do meio, quer dizer, primeiro a tela de baixa, né, das fotos, de upload dos arquivos para dentro da área do Lightroom móvel. Você clica então num íconezinho como esse aqui da base da tela ao lado da câmera. A gente vai ver lá no final que ele também pode operar como câmera, tá? Como auxiliar de câmera. Mas para fazer a entrada de arquivos, é esse sinalzinho de mais com esse ícone de imagem. E você pode colocar por data, como ele está listado aí, e de algumas outras maneiras, inclusive numa versão álbum, em que as fotos ficam em thumbnails separadas por pequenos espaços assim entre elas. Uma versão, inclusive, que eu prefiro, né, para poder fazer a seleção numa lógica mais parecida com a tela da versão desktop do Lightroom. A tela do meio mostra, então, uma foto sendo cropada numa determinada área. O crop ele pode ser, como o Photoshop e o Lightroom oferecem, versões proporcionalizadas, que você estabelece as proporções entre os lados e ele vai cortando proporcionalmente as imagens, ou então versões personalizadas em que você move os lados independentemente entre si. E ainda tem aqui embaixo ó, esse disco rotatório que faz uma rotação muito fácil nos arquivos para dar o giro, às vezes para você acertar pequenos ajustes de nível, né, que você perdeu ocasionalmente, enfim, não respeitou, estava meio cambaleante no momento da foto, enfim. E aqui na base, no rodapé, da mesma maneira que tem a função crop, tem uma série de outras funcionalidades, um cadeadinho para você bloquear todas as funções do aplicativo, ele passar a trabalhar com funções automatizadas. Ali a função giro, né, tá adicionada a função redimensionamento, que é bacana pra caramba em termos de aplicativo, você poder mexer nos tamanhos das suas imagens, que é uma coisa que é útil pra caramba quando você vai jogar para determinadas plataformas e não ficar correndo o risco de uma plataforma aceitar o seu arquivo em alta definição, que você está dando uma foto aproveitável para qualquer tipo de uso, sem estar recebendo nada em troca por isso, né? Então a gente normalmente coloca na rede só fotos de baixa resolução, primeiro para carregar rapidamente, depois para não correr o risco de ser pirateado. E o aplicativo oferece uma série de filtros pré-definidos, tanto em preto e branco quanto cor. E isso é uma coisa bacana também, a câmera oferece a possibilidade de você fotografar em preto e branco, o que, por exemplo, muitos aplicativos não oferecem. Quer dizer, eu, por exemplo, quando fotografo em preto e branco, eu saio muitas vezes intencionalmente para fotografar em preto e branco. Aliás, a minha origem fotográfica foi a de fotógrafo em preto e branco. Depois é que eu fui progressivamente migrando para a cor. Então, quando eu saio para fotografar preto e branco, eu quero ver no meu visor, já que o meu olhar está voltado para enxergar imagens em preto e branco. Existem algumas que são absolutamente PB. Hoje, por exemplo, o dia nublado como estava, eu estou fazendo essa gravação numa quarta-feira chuvosa, então é um dia que pedia uma imagem preto e branco. Esse relógio marcando a chegada do nosso último encontro é uma foto belíssima, eu acho ela muito bonita, com esses tons dourados, etc. Mas é uma foto que poderia tranquilamente, pelo assunto e pelas tonalidades envolvidas, se transformar numa belíssima foto em preto e branco também. Então, existem imagens que pedem isso, e essa câmera faz isso por nós, nos oferece a possibilidade de fotografar diretamente em PB. Aqui estou mostrando basicamente presets que manipulam, já tem filtragens oferecendo níveis de contraste, uma série de alterações diretamente nos arquivos que você aplica sobre a sua foto. Outras funcionalidades, ele pode baixar presets personalizados,
que é uma coisa que, como eu falei, muita gente vende presets, outros cedem gratuitamente aí na rede. Você pode baixar isso e, claro, vai criar os seus e ir armazenando progressivamente, dando nome, enfim, fazendo arquivamento em pastas, etc. e tal, organizando. E o grande barato desse programa, aliás, uma das grandes funções do Lightroom também, era a possibilidade de você organizar arquivos fotográficos. Quer dizer, não só ele te dá a possibilidade de fazer manipulações em lote, como ir tagueando as suas imagens, dando classificações a elas que depois podem ser cruzadas, fazendo pesquisas de vários tipos de filtragem e você fazendo ou a montagem de novas coleções, que são uma coisa recorrente. De repente um cliente te pede fotografias só de lagoas. E aí, se você fotografou lagoa na Rússia, fotografou lagoa no sul do Brasil, fotografou lagoa nos Andes, você pode ter nas fotos essas classificações, Andes, Rússia, mas todas elas tendo o nome Lagoa, fazendo parte do tagueamento dessa foto. Quando você pede a pesquisa por Lagoa, pela palavra-chave, elas vão aparecer todas juntas e você pode organizar numa nova coleção, etc. e tal. Então isso é muito útil do ponto de vista de arquivo fotográfico. E aqui a versão móvel, nessa tela à esquerda, ele permite exatamente você fazer o mesmo tagueamento, a mesma distribuição por álbuns, etc., que coleções que a versão desktop permite. As edições são bastante interessantes e algumas bem sofisticadas, como, por exemplo, os ajustes de edição seletivas de luz. Uma vez esse símbolo aqui à esquerda nessa tela abre esses slides e aí, uma vez escolhido uma determinada ferramenta, que nesse caso foi um pincel, você marca com o pincel uma determinada área e você vai fazer seleções exclusivas nessa área. Nesse caso aqui eu tinha uma área muito estourada, muito clara, porque era onde a luz do sol estava incidindo de maneira direta e o restante da cena estava em sombra. Ali eu pude fazer um tratamento com resgate de detalhes que a situação original não havia me entregado. Então, o programa tem isso de maneira bem sofisticada, que você pode, com um controle bastante bom nessa ferramenta, porque é uma ferramenta que tem a possibilidade de você deixá-la bem difusa e até dar uma personalizada nela. E aqui embaixo tem uma série de outras funcionalidades, como perfil, correção de perfil cromático da lente, efeitos variados de vinheta, enfim, uma série de coisas. Ou seja, o programa é bem completo, vale a pena fazer uso dele. Aqui ele está mostrando, eu estou mostrando a sequência das edições seletivas, né? Eu selecionei uma área e olha como é que estava mais estourado na foto original, olha como é que eu tratei aqui e conferi mais detalhes, ó, na área específica de altas luzes, sem alterar nada na área de sombra. Então é um ajuste bastante preciso nesse tipo de ferramenta. E outra ferramenta que eu estava me antecipando e falando para vocês é essa de cobrir determinadas áreas, nesse caso com o pincel de recuperação ou com a ferramenta carimbo, né? Duas ferramentas, o Band-Aid e o carimbo, duas ferramentas típicas do Photoshop, que aqui nessa versão do Lightroom está te oferecendo, e você tem a possibilidade de recuperação do histórico de intervenções que você vai fazendo, tal qual no Photoshop você pode voltar lá atrás a uma intervenção que você fez, caso você mude de ideia, para, enfim, anular uma série de intervenções que foram feitas para frente. Tá? Tem a possibilidade de sincronização completa com o aplicativo do desktop, né? Faz parte da suíte CC da Adobe.
Então, você pareando, você pode fazer uso remoto de todos os arquivos que o Lightroom CC estiver identificando. Aí é aquele tal negócio, você não pode ficar mudando com o Lightroom as coisas de lugar. Tirou de um, de um determinado disco rígido e o Lightroom sabe que a foto estava ali porque você fez entrada nele num determinado momento, você tem que indicar por ele que você vai mudar aquela foto de um disco rígido A para um disco rígido B. Senão, um belo dia ele já se perde e já não sabe mais onde é que aquela foto está, vai te botar ponto de interrogação nos thumbnails, dizendo assim, ó, não sei onde o negócio foi parar. Me indica aí um novo caminho, porque eu já não sei mais onde está. É a mesma coisa. No Lightroom CC, tudo que está lá dentro e no caminho que o Lightroom conhece de acesso aos teus discos rígidos, você vai poder acessar também remotamente com essa sincronização dos dispositivos. E aí ele possibilita também um negócio muito bacana, mas aí só na versão paga, ou para quem já tem assinatura pode fazer o uso dessa ferramenta. Ele possibilita o pós-processamento de fotos com um modo de captura cru. Algumas câmeras capturam, as câmeras de smartphone que eu estou falando, capturam com esse modo de captura que é típico das câmeras DSLR. Então, como eu falei que o smartphone está avançando na direção da DSLR, muitos aparelhos já oferecem essa opção. A minha câmera, por exemplo, DSLR, não sai dessa captura de modo cru. Por quê? Porque o modo de captura de cor fica totalmente aberto, anulado em qualquer intervenção que você tenha pré-programado. Então, se você, por exemplo, programou aqui no Lightroom que você quer usar em todas as fotos que forem entrando no Lightroom um determinado preset, porque você gosta, como eu, de cores quentes, etc. e tal, e quer aplicar isso em todas as fotos, é um erro, evidentemente, né? Você não deve fazer isso, porque cada foto merece uma personalidade própria. Mas se você entrar com uma foto RAW, isso não vai acontecer. O RAW já desliga esse preset e você vai ter que aplicá-lo intencionalmente sobre a foto crua. É o modo cru. É que nem se você estivesse entrando com carne crua para assar dentro do forno ou do fogão aí, que é o Lightroom. Tá? Bom, falando agora especificamente sobre a câmera do Lightroom, eu confesso a vocês que gostei em alguns aspectos, mas não vou deixar de usar o meu aplicativo lá, o FV5, porque ele me dá mais funcionalidades da câmera do que o aplicativo da câmera do Lightroom me oferece. Agora, o aplicativo da câmera do Lightroom tem algumas funções que me encantam e que eu uso de vez em quando. Por exemplo, na tela mais à direita, reparem aqui, ó, o ISO abre no meu dispositivo um ISO que o FV5 não me disponibiliza, de ISO 1600. Ele só me disponibiliza até ISO 800. É uma coisa que eu achei que o meu celular só me oferecesse ISO 800. Mas eu descobri através do Lightroom que ele tem um ISO a mais e isso é uma ótima vantagem para mim. A outra coisa ele abre, coisa que só a versão paga do FV5 faz, ele abre para mim o uso dos tempos de exposição. E eu posso correr um slide parecido, semelhante ao do ISO, quando eu estou com o SS, que é o Speed Selection aqui, selecionado, e aí posso fazer uso intencional de tempos mais curtos ou tempos mais longos. Isso é maravilhoso. Então, essa é a grande vantagem do auxiliar de câmera do Lightroom, né? Fica aí a sugestão, é o aplicativo que eu uso para fazer edição de imagem e ele é muito poderoso. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar as suas melhores fotos através do aplicativo de seleção, vão tratar essas fotos, ou seja, pode aplicar a filtragem que você achar mais adequada. O importante é que você faça corte, elimine no enquadramento aquilo que ficou exagerado
enquadramento original, manipule brilho e contraste, enfim, use e abuse das funcionalidades que os programas, o Lightroom é só uma sugestão que eu estou dando, você pode escolher algum outro aplicativo que tenha uma interface que você ache mais prática, mais tranquila de usar do que a do Lightroom. Mas eu quero que você trate as suas fotos, as que não são coloridas e que você não tem como o Lightroom oferece, a possibilidade de você já fotografar em preto e branco. Você vai verter da cor para o preto e branco, aplicar filtros específicos que eles chamam de monocromáticos, né? Enfim, eu acho até errado essa classificação, porque a monocromia para mim na cor, como eu mostrei já para vocês na aula passada, é uma forma de linguagem em cima da fotografia colorida, em que você trabalha uma cor especificamente, que pode ser só branco, só preto, ou seja, eles chamam o preto e branco, o modo de cor monocromático na maioria dos menus de câmeras fotográficas. Mas, enfim, você pode aplicar um filtro PB para fazer a transposição da sua foto colorida para o preto e branco. É muito comum, inclusive, essa tática no universo digital, tá? Não se assustem, é assim mesmo que o negócio funciona. Então, o que você vai fazer? Voltando à tarefa final. Selecionou 20 fotos, pelo menos, do seu conjunto produzido. Claro que eu não espero que você tenha feito só 20, na verdade, espero que você tenha feito uma relação aí tranquilamente, no mínimo de 5:1. Tenha 100 fotos para escolher as 20 melhores, mas, enfim, tudo é possível. Vai fazer a seleção das suas 20 melhores, pelo menos, e vai escolher uma plataforma de alguma dessas plataformas que oferecem templates gratuitos para montagem de sites. Se você é assinante Adobe, você pode fazer até uso do Muse, que é o aplicativo da Adobe para desenvolvimento de sites. Poderosíssimo, maravilhoso, mas aí exige um trabalho refinado, é para fazer sites com mais refinamento. O Wix, por exemplo, oferece uma quantidade bastante grande de templates já prontos, que nas versões gratuitas você tem que assumir a propaganda de rodapé. Mas isso para nós aqui não faz a menor diferença. O importante é que ele permite personalização. Ele permite que você altere fonte, cor de fonte, faça inserção de padrões para fazer embelezamento, né, personalização das suas telas, enfim, uma série de possibilidades. O Behance agora está caminhando nessa mesma direção, já está com ofertas, né, de templates nesse caminho. Então você vai escolher um determinado template do seu gosto, que se adeque ao seu estilo de fotografia e vai montar as suas fotos ali, vai dispô-las com uma certa organização e com uma certa personalização. E eu vou analisar isso num determinado momento que nós vamos nos encontrar. Nós vamos criar um grupo em algum aplicativo que seja bom para todo mundo, pode ser o WhatsApp, que a princípio é bem ágil para esse tipo de troca de informação. Mas, enfim, pode ser algum outro ambiente que seja bom para a gente, pode ser o Zoom, numa aula virtual em que que vocês frequentem a minha sala específica, né, nesse ambiente Zoom. Enfim, a gente vai combinar isso a tempo e a hora. O importante é que vocês escolham o template preferido e organizem ali os seus respectivos portfólios. E aí, a primeira pergunta que pode surgir é portfólio. Mas, para quem não sabe, o que será isso, né? E para que isso? E aí, caso vocês não saibam, o portfólio são as reuniões dos melhores trabalhos das carreiras de profissionais de artes visuais em geral, fotógrafos, designers, diretores de arte, enfim, todo mundo que trabalha com imagem, ilustradores e assim por diante, todo mundo que trabalha com artes visuais vai fazendo uma seleção dos melhores trabalhos ao longo da sua carreira, os melhores trabalhos numa determinada lógica, em determinados ambientes. Já foram impressos, por exemplo, eu já tive pasta
como se fosse um álbum, em que a pessoa ia folheando e ia vendo as imagens impressas em papel, dispostas nesse álbum. Depois ele foi se tornando virtual. Hoje é um portfólio que eu vou mostrar no final agora da nossa aula, o meu portfólio pessoal que está publicado na plataforma Wix, como foi que eu o organizei. Mas é um portfólio grande, né, com muita foto publicada dentro dele. Eu preciso de espaço, eu preciso de um plano que me dê essa possibilidade de personalização sem a propaganda, porque para mim pega mal ficar publicando ou mostrando para clientes a plataforma com rodapé de propaganda da plataforma, atestando que eu estou usando um template gratuito, etc. Então, ali no meu portfólio, de uma maneira organizada, eu escolhi de acordo com o perfil do trabalho, do meu trabalho, e fui escolhendo o template que melhor se assemelhava a ele. Eu organizei os meus melhores trabalhos. E é assim que profissionais de artes visuais se apresentam ao mercado, e é assim que nós somos avaliados pelo mercado. Não faz o menor sentido eu chegar numa agência de publicidade, eu chegar numa galeria de arte com currículo impresso. Isso pode fazer diferença, por exemplo, para a academia. Se eu for me empregar como professor, aí sim o cara vai olhar meu currículo Lattes, por exemplo, né? Só com as minhas titulações, etc. e tal, que estão publicadas lá na plataforma do CNPq. Mas fora isso, e ali nesse site só tem informação daquilo que eu fiz do ponto de vista acadêmico. Aqui não, aqui é prática, é mostrar na prática que você foi capaz de resolver esteticamente, criativamente, tecnicamente uma série de problemas. Tá? É ele que atesta a tua capacidade profissional, é isso que vocês vão fazer. É começar a montar um portfólio próprio que vai, no mínimo, dar uma possibilidade de vocês publicarem esse portfólio, melhorarem a qualidade das publicações que vocês fazem nos posts que vocês publicam como produtores de conteúdo. Tá? Sem um bom portfólio, uma coisa que está dita aqui no slide, certamente você como profissional vai perder espaço para outros concorrentes menos habilitados até do que você, tá? Mas que tenham essa peça de marketing pessoal bem organizada. Então é importante fazer isso, porque é isso que você mostra para os teus clientes e contratantes. Tá? E aí, para você personalizar uma plataforma de maneira harmoniosa, uma ferramenta bacana pra caramba é a ferramenta que gera paletas de cores em função das imagens que você vai preferencialmente dispor numa determinada tela. Ou seja, isso é um estudo que designers fazem, por exemplo, web designers no caso das plataformas digitais, para chegar a essa harmonia de cores, qual a fonte. Repare ali no lado direito dessa tela, como é que aqui todos os tons estão quentes, porque a gente só tem tons ocre, marrons, terra, ou seja, a paleta gerada é uma paleta absolutamente coerente com o tipo de imagem que vai ser publicada. Reparem lá, a testeira foi escolhida com essa finalidade, as letras, a tipologia escolhida com a cor para fazer sentido com todas essas cores presentes nas imagens. A mesma coisa acontece com essa belíssima paleta de cores aqui. Olha que delícia essa paleta de cinzas e verdes musgo, né? A de baixo também é deliciosa. Né? Então, isso é uma coisa que a gente estuda para escolher, por exemplo, cor de fundo adequado para o tipo de cor que a gente vai ter nas peças de roupa que vão estar diante desse fundo. Tipologia, ou seja, as letras que a gente vai escolher, a cor que elas vão ter dentro da página que a gente vai editar. E existem vários sites de geração de paletas de cores muito simples de serem usados. Por exemplo, eu usei aqui, essa tela é do Palette Generator, que está aqui listado como um dos sites. É só você clicar na busca do Google Palette Generator, que ele vai te levar
para o site específico. E aí você entra com uma foto que tem que ser em baixa resolução para carregar mais rápido, e ele gera a paleta de cores correspondente à foto que você colocou no, no site, tá? Então é um jeito de você gerar a paleta de cor de maneira bem rápida e funcional, tá? Ali em cima então estão listados vários sites que fazem esse tipo de geração de paleta de cor. E se você quiser paletas já prontas, existem outros sites que te oferecem também elas já preparadas, com sugestões de paletas de cor, caso você queira pegar o negócio já prontinho. E aí você vai entrar num site que permita alguma personalização e se você tiver acesso, como eu falei, à suíte Adobe, você pode usar o Muse como programa de geração do seu site, mas vai ser uma coisa avançada e mais demorada até. Eu acho que não é o caso aqui. O nosso objetivo é mais simples e direto. Então você vai entrar numa plataforma como o Wix, por exemplo, que oferece templates gratuitos, ou o Behance, que é até mais famoso ainda do que o Wix, e vai personalizar o máximo possível de acordo com o seu gosto pessoal. Tá? Vai escolher cor de fonte, vai escolher cor de testeira, enfim. E aí, o Wix, por exemplo, eu abri porque é mais fácil até de acessar alguns templates oferecidos. Repare, eles têm a possibilidade do template ser escolhido especificamente de fotografia, ou seja, ele permite que você indique a categoria profissional a qual você pertence, e ele vai abrir dentro da tua categoria profissional uma série de possibilidades de tipos de template de acordo com a tua especialidade dentro da fotografia. Então tem templates que são mais interessantes para quem trabalha com evento social, tipo casamento, eventos corporativos, etc. Outros vão ser mais interessantes para quem faz fotografia de natureza, outros mais interessantes para quem fotografa fotografia documental e assim por diante, editorial, né? Ou fotografia comercial, viagens, enfim, tem uma série de templates sendo oferecidos. Você vai ter que dar uma percorrida ali, uma pesquisada e escolher o que mais te agrada, o que mais se assemelha ao teu estilo de fotografia, tá? E aí vai dispor as tuas fotografias dentro do template segundo uma certa lógica. Combinado? Espero que tenha sido bem claro isso. Eu vou, até nesse aspecto, vou trocar o compartilhamento e vou mostrar o meu site, né, como eu falei para vocês, que é a minha, nesse caso, a minha forma que eu encontrei dentro da plataforma Wix, o que mais me agradou, o que mais se assemelhou ao meu perfil. Então, uma coisa que não pode faltar, eu acho que uma página de abertura. Nesse caso aqui, eu fiz um slideshow, trocando 33 fotos, se alternando, fazendo um slideshow na página inicial. Tá? Depois, uma coisa que não pode faltar, gente, informações sobre você. Né? Dizer quem você é, quais são as suas aspirações, o que você já fez, e é claro que vocês têm um caminho muito mais curto do que o meu. Porém, relatem ali impressões suas, digam um pouco do que você é, da sua personalidade, do que você tentou transpor para as imagens. Você vai aqui, por exemplo, pode defender, eu acho que é uma coisa importante para nós, que vocês defendam o conceito das fotos que vocês publicaram no site, no template. Então é aqui que vocês vão fazer isso, tá? Sobre o trabalho que vocês vão mostrar. No meu caso específico, do meu estilo de trabalho, eu tenho duas áreas aqui, ó, ensaios pessoais, motivo pelo qual eu me tornei fotógrafo, fazer ensaios,
fazer discursos fotográficos em cima de determinados temas. E aqui, esse tipo de template abria a possibilidade de eu criar como que duas áreas, como que fossem dois sites dentro de um só. Um que é dos meus ensaios pessoais e o outro das minhas especialidades de atendimento profissional no mercado publicitário e comercial. Isso é uma coisa que aqui, por exemplo, no mercado brasileiro, principalmente no mercado carioca, é muito comum a gente ter várias especialidades sendo oferecidas, porque aqui, como o volume de trabalho não é tão grande quanto o do mercado de São Paulo, por exemplo, a gente aqui não tem muita condição. Na verdade, o mercado de São Paulo também não dá para ser especializado, não. O mercado brasileiro tem essa característica de querer que a gente resolva, e a gente se oferece até para resolver, para conseguir faturar mais regularmente, ter, né, dinheiro entrante mais regularmente, a gente costuma oferecer várias áreas de atuação. Mas o que me interessa mesmo como fotógrafo são as minhas expressões pessoais, e aí quando eu abro uma determinada página, essa página mostra uma série de fotos, thumbnails, que conforme eu vou clicando, ele vai abrindo numa página exclusiva o thumbnail específico, e aí você pode fazer uma navegação de foto a foto de cada ensaio que eu produzi, né? Se clicar aqui no Rio Antigo, vai abrir as fotos específicas desse ensaio e assim por diante, né? Tem um sem número de ensaios aqui, tem outros que eu inclusive nem publiquei. Esse é o motivo, né, de eu ter me tornado fotógrafo, essa necessidade de me exprimir fotograficamente. Se quiserem dar uma navegada aqui, vai ser um prazer recebê-los. E na área de publicidade, não vou mostrar de alimentação não, porque é de maldade, vou aqui no da indústria, olha lá, aparecem as fotos para clientes industriais que eu fiz até então. Depois nos de interiores, vão aparecer as fotos para os designers de interiores, arquitetos, eventos que eu participei especificamente de design de interior e arquitetura, e assim por diante. Ok? No final, uma coisa muito importante é uma folha de contato, certo? Os seus dados pessoais colocados ali, telefone, e-mail, é o mínimo. E uma área para a pessoa fazer contato, dizendo para você que quer te contratar para alguma coisa, ou que gostou muito do teu portfólio aqui, ali e assado, querendo fazer contato contigo. Ok? Basicamente esse é o meu site. E aí a gente chegou, finalmente posamos em terra firme, depois de um voo por hoje o sexto encontro, que eu espero que tenha sido muito útil para vocês, que vocês tenham curtido, que essa oficina de fotografia lhes seja muito útil daqui para frente. As gravações estão à disposição de vocês. Eu posso até depois, acho uma boa, disponibilizar os arquivos PDF com os PPTs, para vocês também terem material de consulta, rememorar o que foi sendo dito progressivamente nos encontros, e eu espero que vocês façam daqui para diante um uso cada vez mais competente da câmera que vocês têm à disposição e que se desenvolvam muito fotograficamente, e nós vamos estar de qualquer maneira juntos num encontro aí, quando vocês estiverem, depois de uma data a ser marcada com o seu coordenador, nós vamos estar juntos para fazer a avaliação dos portfólios que vocês editaram e criaram segundo o que a gente acabou de ver. Falou? Então, daqui a pouco a gente vai se ver de novo, mas agora provavelmente vamos ter um intervalinho. Fiquem bem, saúde para todos, um beijo na alma e fotografem muito, se divertindo principalmente, porque a gente, quando se diverte, fotografa melhor. Valeu? Até já. Aquele abraço.